Você já esqueceu onde colocou as chaves? Já entrou num cômodo e ficou em dúvida sobre o que ia fazer ali? Se isso acontece de vez em quando, tudo bem. Mas e se esses pequenos esquecimentos forem o sinal de algo maior? E se, sem saber, você estiver colocando no prato, todos os dias, os mesmos alimentos que, segundo os cientistas, estão ligados ao avanço do Alzheimer? Sim, isso mesmo. Existem 4 alimentos comuns, presentes na mesa de milhões de brasileiros, que podem estar acelerando o envelhecimento do seu cérebro e até triplicando o risco de desenvolver demência. E o pior, a maioria das pessoas consome esses alimentos achando que são inofensivos ou até normais. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você olha para a sua alimentação e talvez até proteger sua memória, sua autonomia e sua história de vida. Se você tem mais de 50 anos ou tem pais, tios ou avós nessa faixa etária, esse vídeo pode ser um divisor de águas. A boa notícia? É possível se proteger, mas antes de falar o que você pode fazer, eu preciso te mostrar o que você precisa evitar com urgência. E para isso, precisamos entender uma coisa. O Alzheimer não começa do nada. Ele não chega de repente. Ele se constrói em silêncio ao longo de décadas através de pequenas inflamações, acúmulo de toxinas, má circulação cerebral e desgaste neuronal. E muitos dos gatilhos desse processo começam no prato. Imagine seu cérebro como um grande jardim. Cada lembrança é uma flor. Agora pense nos alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, gorduras artificiais e aditivos químicos, como pragas que atacam esse jardim. Ao longo do tempo, essas pragas destroem raízes, folhas e o solo, até que um dia, o jardim já não floresce mais. Agora vamos direto ao ponto. Quais são os 4 grupos alimentares que a ciência já ligou ao aumento no risco de Alzheimer? E por que eles fazem tanto mal ao seu cérebro? Primeiro, açúcares e adoçantes artificiais, os vilões disfarçados de doces prazeres. Sabe aquele refrigerante no almoço, o docinho da tarde, o bolo do café? Parece inofensivo, né? Mas estudos revelam que o consumo constante de açúcar refinado e bebidas açucaradas está diretamente ligado ao risco de demência. Alguns cientistas já chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3, justamente porque o excesso de açúcar desregula o metabolismo cerebral. E os adoçantes, muitas vezes ainda piores. Compostos como o aspartame afetam a flora intestinal, que tem ligação direta com o cérebro. Resultado: mais inflamação, mais falhas na comunicação entre os neurônios e menos memória. Seu cérebro vira um computador lento, cheio de erros. Segundo, gorduras ruins, os inimigos invisíveis do pensamento claro. Sabe aquela margarina que passa no pão? Ou o salgadinho do mercado, a batata frita da lanchonete? Tudo isso é carregado de gorduras trans e óleos vegetais refinados, que quando aquecidos, viram veneno para o seu cérebro. Essas gorduras se incorporam às membranas dos seus neurônios, como se entrassem na estrutura do seu cérebro. E ao fazer isso, elas atrapalham o funcionamento, impedem a comunicação entre as células e aumentam a inflamação cerebral. E o resultado? Menos clareza, mais esquecimento. Terceiro, carnes processadas. Um ataque silencioso aos seus neurônios. Salsicha, linguiça, presunto, bacon. Esses alimentos podem parecer práticos, mas estão carregados de nitratos e nitritos, substâncias que se transformam em compostos neurotóxicos no corpo. Em outras palavras, veneno para os neurônios. Além disso, o excesso de sódio presente nesses alimentos aumenta a pressão arterial e prejudica o fluxo de sangue para o cérebro. Isso significa menos oxigênio e nutrientes chegando onde deveriam. Um estudo com 500 mil de pessoas mostrou que apenas 25 gramas de carne processada por dia aumentam em 44% o risco de demência. Quarto, alimentos ultraprocessados, embalagens coloridas, perigos escondidos, miojo, snacks, molhos prontos, comidas congeladas, temperos industrializados. Todos esses produtos têm algo em comum. São carregados de aditivos químicos, conservantes e realçadores de sabor como o glutamato monossódico. E por que isso é perigoso? Porque o glutamato atua diretamente como uma excitatoxina, ou seja, ele estimula tanto o neurônio que acaba matando ele.
corantes e conservantes também atravessam barreiras do corpo e se acumulam no tecido cerebral, prejudicando a energia dos neurônios e acelerando o envelhecimento cerebral. Mas calma, não precisa entrar em pânico. O problema não é comer isso uma vez ou outra. O risco real vem do consumo contínuo, diário, sem consciência. E é aí que mora o perigo. Mas agora que você já sabe o que pode estar te prejudicando, vamos falar sobre o que pode te proteger. Sim, existem alimentos que funcionam como um verdadeiro escudo para o seu cérebro. E você não precisa gastar rios de dinheiro nem seguir dietas mirabolantes. A chave está em escolhas simples e consistentes. Quer um exemplo? Troque o refrigerante por água com limão. Em vez de margarina, use azeite de oliva extra virgem. Evite embutidos e prefira carnes frescas feitas em casa. E substitua os snacks por castanhas, frutas frescas ou vegetais crocantes. E mais, alimentos como peixes gordurosos, sardinha, atum, salmão, são riquíssimos em ômega 3, uma gordura amiga do cérebro. Verduras escuras como couve e espinafre são verdadeiros antioxidantes naturais. Frutas vermelhas como morango e mirtilo atravessam a barreira do cérebro e ajudam a combater inflamações. Mas quando os resultados aparecem? Essa é a pergunta que muita gente faz. E a resposta é: em poucas semanas, o corpo já começa a responder. Mas os verdadeiros benefícios, aqueles que realmente protegem o cérebro e reduzem o risco de demência, aparecem com a consistência ao longo dos meses. É como plantar uma árvore. Leva tempo, mas os frutos são doces e duradouros. Conclusão: seu futuro começa no prato. O que você come hoje está moldando o seu amanhã. Se quiser continuar lembrando do nome dos seus netos, das histórias que viveu, dos lugares que sonha visitar, comece agora a cuidar da sua saúde cerebral. Não é sobre deixar de viver, mas sim viver com mais consciência e autonomia. E se você conhece alguém que vive esquecendo as coisas, que já teve casos de Alzheimer na família ou que quer envelhecer com saúde, compartilhe esse vídeo. Ele pode ser o primeiro passo para uma mudança de vida. E um fator muito importante: não mude sua dieta ou seus hábitos sem a orientação de um profissional de saúde. Cuide da sua alimentação hoje para preservar sua mente amanhã, sua família e seu futuro. Eu agradecerão por essas escolhas conscientes.